Olá, que tal? Sejam muito bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes ao segundo episódio do Língua de Nosotras, um espaço onde a escuta é ponte, a palavra é política e a língua, território vivo de memória e resistência e afeto. Eu sou Gisele Cardoso e hoje a gente vai falar de algo que nos atravessa, a escrita feminina na América Latina. Essa jornada de palavras, silêncios rompidos, presenças construídas e de lutas. Olá, eu sou Cleice Luz e é uma alegria ter você aqui com a gente. Mas afinal, o que é essa escrita feminina? É só uma escrita feita por mulheres? Ou vai além disso? É uma forma de olhar o mundo a partir das experiências que a gente carrega no corpo e na memória? Bem, quando falamos de escrita feminina, não falamos apenas de livros escritos por mulheres. Falamos também de uma escrita que nasce de vivências silenciadas e que faz da palavra um instrumento de resistência, denúncia e emancipação. E a pergunta que guia nosso episódio de hoje é: quem são essas mulheres que ousaram escrever? E como a escrita delas transformou não só a literatura, mas também a própria história da América Latina? É claro que não vamos dar conta de falar sobre todas elas hoje. A nossa proposta é ir apresentando essas autoras aos poucos ao longo dos episódios, criando um espaço onde possamos ouvi-las e aprender juntas. E vamos começar do começo. Durante a colonização, até o século XIX, as mulheres eram proibidas de ocupar espaços públicos, e a escrita era um desses territórios que lhes eram negados. A educação feminina, quando existia, era restrita e moldada para manter as mulheres em um papel de submissão. Aprender a rezar, a costurar, a escrever cartas ou diários íntimos, que raramente ganhavam leitores, além dos muros domésticos. Essa exclusão das letras e das ideias não era um acaso. Fazia parte de um sistema que enxergava o conhecimento como um privilégio masculino. Mulheres que ousavam escrever eram vistas como rebeldes, desafiando as normas da obediência e silêncio. Mas assim, muitas encontraram formas de escrever, sejam em conventos, sejam em cadernos escondidos ou em narrativas orais que circulavam como sussurros de resistência, e por muitas vezes essas mulheres utilizavam pseudônimos masculinos para que suas narrativas fossem lidas. Esse contexto ajuda a entender a força de cada mulher que usou tomar a palavra e transformar a escrita em uma ferramenta de resistência e de existência. Mas mesmo nesse silêncio forçado, haviam aquelas que ousavam. Uma dessas vozes foi a da monja Sor Juana Inés de la Cruz, no México do século XVII. Ela não era apenas uma monja, era também poeta, ensaísta, filósofa e, acima de tudo, uma mulher que se recusava a aceitar a ignorância imposta às mulheres de sua época. Sor Juana viveu em um mundo onde mulheres eram desencorajadas a pensar e a questionar, mas ela desafiou essas barreiras escrevendo poemas e ensaios que falavam não só de amor e devoção, mas também de direitos, de saberes, de liberdade. Em uma época em que as mulheres eram ensinadas a calar, ela ergueu sua voz como quem constrói uma ponte entre o silêncio e a palavra. Sua frase, "não estudo para ensinar os outros, mas para ignorar menos", não é apenas um lema de vida, é um chamado à autonomia, à curiosidade e ao direito de todas as mulheres de buscarem o conhecimento por si mesma. Sor Juana, assim como outras que vieram depois, abriu caminhos, mostrou que a escrita pode ser um ato de rebeldia, mas também de esperança, uma forma de existir, de resistir e de imaginar futuros diferentes. No século XIX, mesmo em espaços elitistas e excludentes, surgem figuras que romperam o silêncio e desafiaram as normas de sua época. Uma delas é Gertrudes Gomes de Avellaneda, autora cubana que, em plena era escravagista, teve a coragem de denunciar a violência da escravidão e as restrições impostas às mulheres. Sua obra, ao expor essas injustiças, incomodava a elite que preferiam ver essas histórias abafadas. Ao lado dela está a peruana Clorinda Matos de Tournai, que não hesitou em dar voz aos indígenas e às mulheres em seus romances. Clorinda escrevia para desconstruir a imagem do indígena como o outro ou inferior, e ao fazer isso desafiava o racismo e o patriarcado, que estruturavam a sociedade da época.
Essas mulheres sabiam que escrever era muito mais do que contar histórias, era ocupar um lugar de poder e, portanto, de perigo. Por isso, para elas, a escrita foi um ato profundamente político e, justamente por isso, muitas vezes lido como uma ameaça à ordem social. Cada página, cada verso, cada denúncia era uma fissura aberta no silêncio imposto às mulheres. Chegamos ao século XX, um momento em que a escrita feminina se torna ainda mais plural, mais combativa e mais consciente de si. As mulheres agora não apenas escrevem, mas reivindicam a palavra como território de disputa. Seus textos passam a dialogar com as dores coletivas, com a urgência de resistir e com a potência de imaginar outros futuros. É nesse contexto que surge no Chile a voz marcante de Gabriela Mistral. Poeta, educadora e diplomata, Gabriela não escrevia apenas sobre amor ou maternidade, temas muitas vezes lidos como menores, mas sobre o exílio, a fome, o luto e a dignidade dos povos latino-americanos. Sua poesia tem o corpo da mulher, mas também carrega o peso das injustiças sociais. E talvez por isso, por escrever sobre temas tão amplos a partir de uma sensibilidade feminina, ela tenha sido tão mal compreendida por décadas. Gabriela foi a primeira mulher latino-americana a receber o Prêmio Nobel de Literatura em 1945, um feito histórico, mas que ainda assim não impediu que sua obra fosse por muito tempo domesticada e esvaziada de seu conteúdo político. Muitos tentaram encaixá-la em moldes românticos, ignorando a profundidade crítica e social que pulsava em seus versos. Hoje, reler Mistral é um ato de resgate. É reconhecer que sua escrita ia muito além da ternura, era também de denúncia e resistência. Ela foi e continua sendo uma voz essencial na construção de uma literatura feita por e para as mulheres latino-americanas. E quando a gente fala sobre coragem na escrita, é impossível não lembrar de Alfonsina Storni, poeta argentina que viveu entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. Alfonsina usou a palavra como a faca e flor. Sua poesia não era apenas expressão de sentimentos, era denúncia, era provocação. Em um mundo literário dominado por homens, ela escrevia sobre a maternidade, desejo, corpo, autonomia e morte, tema que naquela época era considerado imprópria ou até mesmo perigoso para as mulheres abordarem. No poema Tu me queres blanca, talvez um dos seus mais emblemáticos, Alfonsina questiona diretamente o duplo padrão da moralidade masculina. Ela rejeita a ideia de pureza imposta às mulheres, ou seja, a cobrança da castidade, submissão e silêncio, desconstruindo assim esse olhar patriarcal. Como no seguinte trecho, onde ela descreve com ironia e revolta: Tu me queres blanca, diosa casta e pura. É como se dissesse: você me quer limpa, mas suja o mundo com a sua própria hipocrisia. Alfonsina escrevia para se libertar e para libertar outras. Sua vida também foi marcada por dores profundas, maternidade solo, dificuldades financeiras, um câncer e, por fim, a escolha radical de encerrar sua existência no mar. Sua morte trágica virou símbolo, mas sua obra vai muito além disso. Alfonsina é lembrada por ter feito da escrita um campo de enfrentamento e também de beleza. Com ela, aprendemos que a poesia também pode ser grito, em submissão, gestos de resistência contra um mundo que tenta nos moldar o tempo todo. Já no Brasil, é impossível falar de escrita feminina sem mencionar Clarice Lispector. Sua obra é um mergulho, não no mundo exterior, mas no mais íntimo dos interiores. Clarice escreve a partir de um lugar de silêncio, de inquietação, de estranhamento. E é nesse espaço que ela dialoga com as contradições da experiência feminina, a solidão que muitas vezes acompanha o cotidiano, os silêncios impostos ou escolhidos, a culpa, a espera, o desejo de existir para além dos papéis esperados. Suas personagens, como por exemplo Joana e Macabeia, são mulheres comuns e ao mesmo tempo extraordinárias. Elas lavam pratos, pegam ônibus, olham para o nada e de repente vivem pequenas rupturas que desorganizam tudo por dentro.
Clarice cria uma linguagem que parece estar sempre à beira do abismo e, ao mesmo tempo, da revelação. É como se cada palavra sua carregasse o peso de uma pergunta sem resposta. Escrever para ela não era só sobre contar uma história com começo, meio e fim. Era sobre pensar sentindo e sentir pensando. Era atravessar o indivisível, tocar o que não tem nome ou inventar nomes para aquilo que nunca foi dito. Ler Clarice é se permitir não entender tudo e ainda assim sentir profundamente. É descobrir que sim, existe poesia no caos e que há uma revolução silenciosa acontecendo cada vez que uma mulher se reconhece nos espelhos estilhaçados de suas palavras. E aí, gostou do podcast de hoje? Mas calma, que ainda tem mais. Na próxima semana, a gente vai ter a parte 2 desse episódio. Então, obrigada por estar com a gente hoje, caminhando por essa jornada entrelaçada por vozes, memórias e história de escrita de mulheres latino-americanas. E aproveita para seguir o Língua de Nosotras nas plataformas digitais e nas nossas redes sociais. E compartilha com a tua galera. Quanto mais gente ouvindo, mais longe nossas vozes ecoam. A tua escuta é parte essencial desse caminho. A gente se encontra no próximo episódio. Eu sou Gisele Cardoso. E eu sou Cleice Luz. E esse é o Língua de Nosotras.